William Júnior do Carmo, sou formado em administração e sou mestre em sistemas de produção agropecuária. Atualmente estou como professor efetivo no Instituto Federal Triângulo Mineiro, Campus Paracatu. Eu sou discente, né, do programa de doutorado em produção vegetal aqui na Universidade Federal, né, dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri. E hoje eu irei apresentar o meu projeto de tese aqui na disciplina Seminários 2, da professora Maria do Céu Monteiro Cruz. Bem, meu orientador é o professor Dr. Alexandre Cristóforo Silva e o orientador é o professor Dr. Wildemar Moraes Barral. E o título do meu projeto é Monitoramento de Vazão, Nível Freático e Balanço de Carbono nas veredas do Complexo Fotovoltaico Voltalia, no município de Arinos, norte de Minas. A minha apresentação, ela será dividida em duas partes, né? Onde a primeira será o porquê realizar essa pesquisa nas veredas, com introdução, justificativa, hipótese, objetivo geral e específico. E a segunda parte, né, é de como que eu irei realizar ela, né? Através do material e métodos, resultados esperados, cronograma, de execução e o orçamento. Bem, então, para entendermos, né, o porquê de estudar as veredas, né, primeiro eu preciso falar sobre as áreas úmidas. Elas são conceituadas, né, internacionalmente, né, com o termo em inglês de wetlands, né, e elas são ecossistemas naturais complexos, elas são inundadas por precipitações diretas, também pelo afloramento do nível freático, ou também por transbordos, né, lateral de lagos e rios. Elas cumprem, né, um papel muito importante na redução de mudanças climáticas, né, até pelo fato de retirarem grandes quantidades de carbono do ar. E dentro do território nacional, entre as áreas úmidas, né, de maior importância, relevância, destaca-se as veredas, né, conforme essa foto aí que eu estou apresentando. Então, existe uma lei que dispõe, né, dessas reservas ecológicas, a Lei 4.771, e ela cita, né, nos seus artigos lá, o conceito de veredas, né, que foi o nome dado na época, né, do Brasil Central, para caracterizar todo esse espaço brejoso, né, encharcado, né, que contém as nascentes, as cabeceiras dos cursos de água, de rede de drenagem, onde a ocorrência de solos hidromorfóricos, né, com os renques de buritis e outras formas de vegetação. Então, as veredas, elas são subsistemas que apresentam uma topografia plana, os solos minerais e orgânicos, né, e isso aí é resultante de decomposição de restos de plantas, que ficam depositados pela superfície, né, dessas áreas, né. Ela tem como um critério identificador, né, o elevado grau de hidromorfismo, né, porque participa do equilíbrio ali, do controle do lençol freático, né, do fluxo ali, né, e representa um ecossistema de grande importância, né, para esse Brasil Central, né. Então, as veredas, por ser subsistemas úmidos, elas apresentam um comportamento de esponja, né, porque elas retêm a água da chuva, né, elas expandem e encolhem, né, então dependendo das condições do clima, né, onde a camada dela, por ser permeável, né, e é superior, né, e inferior, ela é impermeável, né. Então elas servem de fontes de água, né, tanto para uso humano como para animal, né, e nelas, né, são refúgios para vários animais, como fonte de alimentos, né, tanto para a fauna quanto para a flora, né. Então, são constituídos aí de comunidades higrófilas, formados, né, por estratos herbáceos e graminosos, né, contínuos, né, sobre a superfície dela, na área dela, e ali se destaca a palmeira, né, a buriti, né, a mauritia, né, flexussal, e apresenta aí uma estatura média de 12 a 15 metros, e esse tipo de palmeira, ela não forma aquele dossel, né, como ocorre nos buritizais. Então, a florante, né, das veredas
o lençol freático, ele é o responsável pelas nascentes das águas e funciona como um reservatório. E participa diretamente da composição química dessa água existente ali, nesses ecossistemas. Elas constituem também um sistema represador, sendo importantes aí sumidouros, né, de carbono, garantindo vazão de água mesmo nos períodos de seca. Então, em termos híbridos, essas veredas, elas indicam particularidades, né, de serem permeáveis, né, sobre o substrato rochoso, né, de onde o lençol freático exuda, né, e ali são classificados como zonas ovaladas, né, lineares, né, de uma topografia, talvez, plana ou planada, sempre, algumas vezes, por causa de erosão. As veredas, então, elas apresentam esses solos argilosos, turfosos também, né, com grande concentração elevada dessa matéria orgânica, e ela é fundamental para o equilíbrio hidrológico. Então, essa matéria orgânica acumulada, né, a partir dessa umidificação desses materiais de origem vegetal, ela é composta de oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, né? Então, aqui nessa foto aqui, a gente apresenta as veredas preservadas e do lado esquerdo e do lado direito em processo de degradação. A preservada, que é o sistema do lado esquerdo, ela contém a terra preta e turva, propriamente dita, né? E a do lado direito, ela está em processo de degradação, né? Os seus solos aqui estão cinzas acinzentados. Não quer dizer que toda vereda degradada ela vai apresentar esse solo, não. Ela pode estar clara, assim, acinzentada, igual essa foto. Então, aqui, nesses solos aqui, né, minerais, né, ocorrem os gleissólides melânicos, né, em seus primeiros 50 centímetros a partir da superfície do solo. A formação da turba se dá pelo acúmulo do material orgânico, né, que preenche aqui o fundo, aqui esse fundo chato da vereda. Então, aqui, para a gente entender melhor que ela se comporta, o entendimento maior que a gente quer sobre as veredas é no sentido de conservação delas mesmo, né? Porque até mesmo para a gente poder compreender a flutuação do lençol freático, né, que influencia no fluxo de carbono, né? E o controle, né, também da vazão e o fluxo desse carbono dentro dessas águas, né? Então, porque a utilização inadequada dessas águas, desses ecossistemas, principalmente para irrigação, e principalmente no foco aí nas plantações do noroeste de Minas Gerais, né, está sendo um dos principais, vamos dizer assim, indícios, né, dessas provocações, dessas degradações, né. E tem estudos, né, recentes, né, que mostram, né, que essas degradações nas veredas, principalmente no noroeste de Minas, né, já provocou uma redução de mais de 22%, né, mais de 22%, 25% no estoque de carbono já orgânico. E a repelência da água e a subsistência do solo são as principais consequências dessa degradação, né? Principalmente em muitos casos aí acontece, né, os incêndios nessas áreas por causa disso. Bem, aqui nós temos uma figura, né, de uma vereda patamar, né? Aqui pelo desenho aqui, ó, a gente pode notar que aqui em cima aqui, ela é a vereda de origem, né? Do nível suspenso. Aí depois aqui embaixo, aqui ó, no meio, já é onde já tem já a parte profunda, que é a vereda de patamar, né? E mais embaixo é o curso da água principal, né? Então aqui tem o lençol d'água, a camada permeável está aqui em cima, a camada impermeável é essas duas aqui, né? E a camada argilosa. Aqui nessa outra foto,
nós temos as veredas de depressão, as veredas de sopé e as veredas de encosta. A de patamar que eu falei, né, antes, né, a origem dela é pelo extravasamento superior do lençol, né, d'água, né, e aqui na vereda de depressão, né, ela está aqui em cima, aqui na parte aqui, as veredas de sopé, aqui embaixo, e as veredas, né, de encosta, aqui. Então, essa depressão, ela acontece por causa das superfícies serem aplanadas, né? A de sopé, a origem dela é por causa do extravasamento do lençol profundo, né? E essa aí de encosta é por causa do extravamento também do lençol, né? Do lençol aquífero. Então, toda essa intensificação, né, da ocupação aí provocada pela exploração do solo, por essas plantações, está alterando esse sistema aí, né, entre o solo, a água e a planta, né? Então, por causa desse desrespeito com as regras de proteção, provocadas aí por essas grandes interferências antrópicas, né? Mesmo as veredas, elas tendo essa grande importância, tem várias leis, né, estaduais, resoluções federais, o Código Florestal Brasileiro, né? Mesmo assim, essas veredas elas vêm sendo exploradas, né? E essa alteração provoca uma degradação, né? E prejudica aí a capacidade de infiltração, e principalmente de armazenamento de água no solo. E a consequência, né, igual nós estamos vendo nessa figura, seria o aumento do escoamento superficial, né? Devido a não ter, né, vamos dizer assim, essa cobertura aqui, ó, vegetal, conforme que eu estou mostrando, sobre o solo, quando há a degradação. Então, aqui está sendo mostrado como funciona, né, o escoamento, né, tendo a presença dessa cobertura aqui em cima, né, que favorece a interceptação da chuva, e aí infiltra, né, e aqui vai regulando a vazão, né, o transporte de sedimentos, né, e é onde faz com que, né, os rios, né, e a qualidade da água se mantenham. Bem, aqui então está a bacia, né, da hidrográfica do rio Urucuia, né, esse rio ele é afluente do rio São Francisco, né, e vai ser a provável localização do complexo fotovoltaico da empresa Voltalio, aí no município de Arinos. Essa bacia, ela tem uma área de mais de 25 mil quilômetros quadrados, várias veredas, né, em suas cabeceiras, né, em suas chapadas, que influenciam, né, na vazão e na qualidade da água, né. Então, muito em breve, essa região também vai ser destaque aí na produção de energias renováveis, né, por causa desse complexo, da instalação desse complexo fotovoltaico, né, que é onde vão ser aí distribuídos aí por essas veredas no município de Arinos. E como tem poucos estudos, né, sobre esses ecossistemas, né, a gente precisa ampliar o entendimento, né, de como que é essa dinâmica dessa água, desse carbono nesses ecossistemas, para poder compreender o funcionamento dele. Então, somente uma das formas aí que a gente vai utilizar no meu projeto é o monitoramento, né, para ver como é que está o estado dela de conservação, para compreender essa dinâmica hídrica, né, e esses fluxos de carbono, né, até mesmo para facilitar o
o processo, né, do seu manejo, né, para evitar o manejo. Bem, então, uma das justificativas, né, é que o entendimento, né, dessa dinâmica dessa água e esse fluxo de carbono que eu falei, nessas veredas concentradas no norte de Minas Gerais, né, onde vai ser essa região do complexo, elas vêm sofrendo, né, diversas pressões antrópicas, né, no sentido de a gente vai querer definir estratégias, né, e políticas mesmo relacionadas à preservação, né, e o manejo sustentável, né, e principalmente também a grande importância, né, de identificar ali e analisar possíveis interações, né, nesses ecossistemas, quando esses complexos aí fotovoltaicos forem ser instalados nessa área, né, se vai ter alguma influência positiva, negativa, então seria nesse sentido. Então, as hipóteses que eu levantei, né, sobre a capacidade de armazenar, esse fluxo e a qualidade da água, se serão influenciados, né, pelo estado de conservação desses ecossistemas, né, somente nessa área de recarga hídrica. Outra hipótese também é sobre a dinâmica e os fluxos de carbono dessas veredas, né, se elas não vão ser alteradas, né, por causa da implantação desse complexo. E também, será que esse modelo, né, hidrológico e de fluxo de carbono determinados por essas veredas, poderão ser validados, né? Vamos supor, será que o meu projeto, após ser realizado, ele vai poder ser utilizado também em outras veredas, que não sejam do noroeste de Minas? Então, o meu objetivo, né, geral, vai ser de quantificar, né, sazonalmente, né, essa vazão, o nível freático, né, e a qualidade da água e do fluxo de carbono de dois ecossistemas, né? Um preservado, que nós vamos chamar aqui de VC, né, e o outro degradado, né, antropizado, vamos chamar de VA, para avaliar o efeito, né, da antropização na degradação dos serviços ambientais prestados pelas veredas. E com esse objetivo geral, eu dividi ele em 6 objetivos específicos, né? O primeiro seria realizar o mapeamento, né, desses dois ecossistemas, VC e VA, né, preservado e antropizado, determinar a área e o volume, né, dessas veredas, né, dessas duas veredas, avaliar diariamente o nível freático, né, mais para frente eu vou mostrar através de qual método, né, para comparar a precipitação pluviométrica diária. Eu vou estimar a vazão, o volume e a quantidade de carbono também, dessas duas veredas, desses dois ecossistemas, e desenvolver metodologias, né, que contribuam, né, com esse gerenciamento integrado entre os recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, né? E, principalmente, né, contribuir com a avaliação, né, dessa interação dos ecossistemas e esses empreendimentos de energia fotovoltaica, né, que vão se instalar aí nessa região. Então, como dito, né, essa aí é a bacia hidrográfica, né, do Rio Urucuia. Ele é afluente do Rio São Francisco, igual eu já disse, e abrange aí 12 municípios, entre eles Arinos está presente, né, aqui, ó, nesse curso. O clima aqui da região, dessa região, ele é tropical, seca, né, de inverno, com temperaturas entre 16 e 30 graus, né, umidade aí de 70%, na média, a precipitação mais ou menos entre 1.100 e 1.200 milímetros. Bem, então aqui a subbacia dessa bacia do Rio Urucuia é o Ribeirão Boa Vista, né? Esse ribeirão ele possui aí uma área com mais de 1.600 quilômetros quadrados,
e ele ocupa cerca de 30% do território do município de Arinos, né, aqui, conforme esse mapa aqui, esse mapa aí, hidrográfico aqui do município de Arinos. Então, nessa região aqui da subbacia, foram detectados gleisolos melânicos, né, e organossolos, né, principalmente nas depressões de áreas aplainadas, aí, onde tem o maior acúmulo de água, e que situam aí os ecossistemas veredas. Então, provavelmente nessa subbacia, né, principalmente aí que abrange o Ribeirão Boa Vista e o Ribeirão Extrema, né, até convergir com o Rio Urucuia, vai ser essa área de intervenção para a instalação do complexo fotovoltaico, né, onde a empresa Votalia, né, de energia do Brasil, ela tem por missão, né, de melhorar o ambiente global e promover desenvolvimento social, né, através de seus trabalhos. Então, a área do meu estudo vai estar localizada nessa área da instalação, dessa futura instalação desse complexo, né, para onde eu vou monitorar um ecossistema conservado, vai estar dentro da área, e outro antropizado que vai estar fora, né. Eu vou estar fazendo mapeamento pelo método de transectos, né, separados em 100 metros entre si, e com auxílio de um GPS, eu vou determinar a altitude, né, e as coordenadas geográficas ali a cada 20 metros, né, em cada transecto. Então, nesses mesmos locais, também eu vou determinar a profundidade, com o auxílio de uma sonda, que eu vou estar mostrando daqui a pouco, para calcular os volumes aí desses dois ecossistemas. Nesse desenho aí, essa foto, é onde eu vou extrair os dados climáticos, né? Essa estação meteorológica, nós vamos estar instalando ela aí e ela vai ser equipada aí com vários sensores, né? Principalmente o de precipitação, pluviométrica, né? De temperatura, umidade relativa, radiação solar, velocidade do vento e velocidade de rajada do vento também. Então, ela vai permitir, né, ler os dados, né, com intervalos aí médio de 1 hora, e os cálculos, né, principalmente do ponto de orvalho, né, ele será utilizado para mensurar isso, um software, né, próprio, né, dessa estação, para ela poder calcular a evapotranspiração de referência, né, principalmente levando aí em consideração a temperatura lá do local e a radiação solar. Bem, aqui nós temos a foto aqui de um piezômetro, né, o tecido utilizado para envolver ele, e do lado aqui direito nós temos a foto de um medidor, né, que é colocado aqui dentro desse piezômetro, né. Então, nós vamos lá nos locais, lá vamos determinar a instalação desses piezômetros, né? Vai ser em conformidade lá com a camada orgânica lá do lugar, somente sendo as mais profundas, né? Ao longo lá dos veredos. De modo que esse piezômetro, ele vai monitorar a variação lá do lençol freático lá, né? Então, aqui dentro dos piezômetros serão instalados 4 medidores, né? Um em cada 4 piezômetros, né? Lógico. Sendo 4 na preservada, como 4 também na antropizada, com profundidades diferentes, né, de acordo com os limites de profundidade lá do local. Também definido também pela movimentação da água, né, conforme a variação do lençol freático, né, que a gente ainda não sabe qual é a irregularidade da base, né, da cada veredo, mas, e para que não haja, né, o contato desse medidor, né, com a base do piezômetro, esses medidores ficaram suspensos, né? E para corrigir a variação do lençol freático nessas duas veredas, um medidor ficará lá naquela estação climática que eu mostrei na figura anterior. Bem, então aqui está a sonda, né?
Aqui nós vamos estar utilizando ela para coleta de amostras, né, para caracterização da qualidade da água. Então, de acordo lá com o acesso desses dois ecossistemas, a gente vai estar vendo, de acordo com a visibilidade lá da presença, do fluxo das águas, né, a gente vai estar realizando essa sondagem para obter os dados lá de profundidade, né, de toda a área, das duas veredas, e depois nós vamos utilizar o método de interpolação, né, para a especialização desses dados. Esses valores que nós vamos estar obtendo, né, nós vamos utilizar eles para o cálculo do volume de área. Então, essa aí seria a sonda, né, multiparâmetro, né, que vai determinar essa profundidade, né, calculando aí o volume nesses dois ecossistemas, né. Nós vamos estar selecionando aí 3 pontos amostrais em cada uma das veredas, né, e nós vamos coletar por intervalos mensais, né, ou seja, do tipo simples, né, assim, por exemplo, você vai lá num período do dia e faz a coleta. E essas amostras, né, nós vamos colocar em recipientes plásticos, 250, 300 ml, né, e vamos conservar numa caixa térmica de gelo, e nós vamos estar enviando para fazer análise nos laboratórios. Essas amostras, nós vamos estar avaliando aí 15 variáveis, né, de acordo aí com o padrão, né, de exame de água e esgoto, né. Os que estão de vermelho, temperatura, total de sólidos solúveis, pH, oxigênio dissolvido, potencial de oxirredução e condutividade elétrica, nós vamos medir lá no local, né, através dessa sonda multiparâmetro que eu mostrei anteriormente, né. Os demais vai ser em laboratório. Bem, esse é um micromolimete, né, fluviométrico, né, e nós vamos utilizar ele para fazer, para obter a área e a velocidade, né. Então, essa técnica de medição aval, né, ele ficará fixado, né, em uma haste, e o operador, né, a pessoa vai ficar de pé, né, na água do seu lado para fazer o manuseio. Aí, então, ele vai medir as velocidades, né, ele tem uma hélice dentro dele, que tem um contador de giro. Então, o número de vezes, de voltas coletadas por esse molimete, será convertidas, né, em unidades de tempo. Então, as amostras nós vamos coletar lá a cada 2 meses. Então, a velocidade do fluxo da água, que vai ser quantificada por esse molimete, ela vai ser multiplicada, né, pela área ali, né, do canal de saída. Aí a gente consegue determinar o fluxo da vazão da água. Bem, para a coleta dos balanços de carbono, né, como eu já vou submeter, né, a coleta de amostra para fazer a caracterização da qualidade da água nas 2 veredas, né, e, consequentemente, eu já levei para o laboratório, dessas amostras, eu vou tirar 2,5 ml, né, de água, e vou digerir em meio ácido, né, de cromato de potássio, e também com sulfato ferroso, amoniacal, para obtenção do carbono orgânico total contido nessa água. Então, como a gente pode ver aqui, essa aqui é a equação para obter o carbono orgânico total, né? COT significa carbono orgânico total, né, em miligrama. O B é o ml, né, de sulfato ferroso amoniacal, né, gasto, né, com a amostra. O A seria, né, o sulfato ferroso, né, também gasto com a amostra. O C seria a concentração, né, da solução de sulfato ferroso. E o 3.000 aí, ele é igual ao equivalente a grama do carbono vezes 1.000 ml, né?
Aí, dessa forma, e divide pelo volume da amostra. Então, aí, dessa forma, eu vou determinar a vazão do fluxo de carbono. Aí a gente vai seguir os mesmos procedimentos que eu falei para a determinação da vazão do fluxo da água. Aqui também, nessa figura, mostra uma representação de como que é o esquema para determinar o carbono total, né, nas amostras. Foi o que eu falei agora, que eu expliquei. Aí, para fazer a modelagem do fluxo de carbono, eu tendo a posse, né, desses teores, né, de carbono orgânico, né, total, eu vou estar realizando uma modelagem, né, através da preparação, calibragem e aplicação, né. Então, eu vou realizar, né, a simulação, né, através do modelo matemático, utilizando os dados que eu coletei, né, lá nos dois ecossistemas. Aí, para calibração, eu vou comparar esses valores, né, ajustando com os dados que eu coletei, para mim poder fazer um modelo, né, conceitual, né. E com esse modelo, eu vou ver se ele vai responder, né, ao propósito, né, lá no sistema aquífero, né. Então, para mim poder descrever essa recarga, né, eu vou estar utilizando um modelo que chama AIR-GR, né, igual esse aqui demonstrado aqui nessa figura, que é o modelo chuva-vazão, né. Ele é um modelo hidrológico, né, que ele utiliza 27 fórmulas de evapotranspiração potencial, né, para aplicação de modelagem chuva-vazão. E aqui, ó, como a gente pode ver, a interpretação desse diagrama, a letra E é a evapotranspiração potencial, né, a média de captação, milímetro por dia, aí é feita aqui. O P é a precipitação média, né, dos milímetros por dia. Né, o Q, né, lá embaixo, seria a descarga de saída, né? E aqui o X1, que é o parâmetro em milímetro, né, é o reservatório para armazenamento do solo, e capacidade de liberação máxima da água. Depois o parâmetro X4, esse. Aqui é em dias, né? Então, é a fusão de atraso, né? É operador de convolução, fica aqui. O parâmetro X3, esse aqui. Aqui é a capacidade máxima, né, do repositório. O parâmetro X2. Ele é o X2, está aqui. Esse aqui é a troca de água subterrânea, né, onde vai ter o ganho e perda, né, do balanço hídrico. Bem, então eu preciso, com todas essas informações, né, fazer o cálculo aí da variação do lençol freático, né, diário, e do rendimento específico, né. Então, esse cálculo, né, do lençol freático, né, que é representado aqui nessa equação aqui, com esse símbolo, eu vou fazer nos dois ecossistemas, né, durante esse período aí de mediação do nível freático, né, realizados lá através daqueles piezômetros, né, que eu já mostrei aqui já para vocês, né. Então, nessa equação 1, que é o cálculo da variação do lençol freático, né, vai ser o resultado aqui da subtração entre o valor do lençol freático, que é esse MD, né, em milímetro, né, pelo dia anterior, né, e também em milímetro, seria aqui. Já na equação 2, eu vou calcular aqui o rendimento específico, que é essa figura, que é esse desenho, que é essa letra aqui, né? Então, o rendimento específico vai ser a relação do volume de chuva, né, que é cada evento de precipitação, que é a letra P, né, dividido, em milímetros, tá, gente? Dividido pelo aumento da variação do lençol freático, em milímetro também.
né, aí durante o evento lá, né, em cada piezômetro lá nas duas veredas. Então, aí eu vou estar calculando o rendimento específico, né, ele vai assumir uma recarga igual à precipitação, né, e o tempo de chegada dessa água, né, após cada evento de precipitação, é bem curto. Como esse modelo ele requer medições frequentes, né, até mesmo para poder dar uma estimativa realista, né, desse rendimento específico, eu vou utilizar essa equação 3, também do rendimento específico, né, que ele é calculado, né, sobre a soma, né, a relação, né, no caso, né, que entre a soma do volume de chuva, né, que seria essa somatória aqui, né, dos eventos, né, que vão ser consecutivos lá, e eu vou dividir ele pelo valor da somatória e da elevação do lençol freático, né, durante lá os dias lá das precipitações. Então, aí, dessa forma, esse rendimento específico médio mensal, ele será igual à média dos valores do rendimento específico de cada evento de precipitação. Então, para mim entender esse comportamento desse rendimento específico, veredas, após cada evento de precipitação, né? Então, por exemplo, se o rendimento específico ficar entre 0 e 1, será quando os níveis de água das veredas estiverem abaixo da superfície. Se o rendimento específico for mais próximo de 1, maior o volume de água da precipitação acumulado nesses espaços, né? E se o rendimento específico for maior que 1, né, será acúmulo de água acima da terra, da superfície do solo. Então, para mim poder dar andamento, né, meus métodos, né, eu vou estar utilizando as análises estatísticas, né, no primeiro momento eu vou estar fazendo a análise multivariada, né, com a análise fatorial e a análise de componentes principais, né, e para os valores de rendimento específico, né, essa análise multivariada, gente, eu vou fazer para os dados da qualidade da água, né, eu vou estar aplicando ela. Para os valores de rendimento específico, né, o específico médio mensal, né, ele vai ser correlacionado com os valores de vazão, né, que vai ser observado lá em cada piseômetro nas veredas, né, e a sua significância, né. Eu vou estar fazendo o teste aí, o T, né, a 5% e a 1% de probabilidade, né, que são os testes de hipóteses, né. Também vou estar fazendo a regressão linear múltipla, né, pelo método dos domínios mínimos quadrados, e vou fazer de novo o teste de significância, né, dessas equações, para poder verificar aí o teste F, né, que é a comparação dessas variâncias, né, onde os coeficientes de regressão, né, terão sua significância verificada. Então, eu faço o teste T de 5% e 1% de probabilidade, né, depois eu faço o teste F, né, que é a comparação dessas variâncias, e de novo eu faço de novo o teste de significância para mim verificar, né, se esses resultados realmente estão corretos, né? Também será utilizado o método, né, geostático, né, de interpolação, né, pela ponderação inversa da distância, a partir daquele software, o QGIS, né? Ele vai especializar os valores, né, do rendimento específico médio mensal, né, e o carbono orgânico total, né, a COT, né, lá ao longo das veredas. Então, com esse projeto meu, eu espero dele, né, que através de todos esses métodos, né, análises estatísticas, né, que eu estarei realizando nesses dois ecossistemas, né, tanto no preservado como no antropizado, né, eu
né, venham, né, fazer as quantificações, né, da vazão, né, lá no sazonal no enxutório, né. Enxutório seria, por exemplo, a bacia hidrográfica, ela é uma área de captação, né, de água, né, de precipitação de chuva, e que converge, né, os escoamentos para um único ponto de saída, né. Então, esse único ponto de saída se chama enxutório. Então, eu vou quantificar a vazão sazonal no histórico, né, nessa saída, desse ponto de saída. Eu vou quantificar também a amplitude sazonal do nível freático, né, o estoque de carbono também, eu vou estar quantificando, né, e suas variações cronológicas. Eu vou estar quantificando a capacidade de armazenamento da água, né, do balanço anual da água e do carbono também, e somente, né, as informações que vão contribuir aí para o manejo, né, dessas veredas. O cronograma, né, que eu propus, né, o projeto, né, onde eu já estou dando andamento aí na revisão da literatura, né, depois tem as datas dos mapeamentos das duas veredas, a instalação dos pesômetros medidores de nível, as determinações da vazão, né, no enxutório nas veredas, né, a geração de dados, né, dos medidores de nível e a estação criminológica, o monitoramento, né, do balanço hídrico, as análises estatísticas, a interpretação dos resultados, a elaboração da tese e artigos e a apresentação da tese. Bem, aqui está o orçamento, né, que foi feito o levantamento, né, um total geral de R$ 99.269,87. Para conseguir esses recursos, para esse orçamento, já foi submetido, né, um projeto, né, até pelo qual eu faço parte como membro, pela professora Ingrid, né, nessa quarta-feira passada, junto à FAPEMIG, né, e estamos aguardando aí o andamento dessa proposta. Bem, essas são algumas das 72 referências, né, que serviram aí como base para a construção aí desse meu projeto, né, e no mais seria isso, né, muito obrigado.